Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem prosperar com facilidade, enquanto outras trabalham duro, oram, tentam fazer tudo certo e mesmo assim nunca saem do lugar? A verdade é que existe uma fórmula bíblica para multiplicar aquilo que Deus coloca em suas mãos. Não é superstição, não é pensamento positivo e não é sorte. É um princípio espiritual que opera desde Gênesis até Apocalipse. E quem entende isso, próspera. Quem ignora, repete ciclos de escassez. A maioria das pessoas pede prosperidade, mas continua praticando hábitos que impedem o crescimento. Deus não abençoa desordem, desperdício ou negligência. Ele abençoa princípios. E quando você entende esses princípios, sua vida financeira muda de maneira profunda. Hoje você vai descobrir essa fórmula escondida, revelada diversas vezes na Bíblia, aplicada por homens como Abraão, José, Salomão e até Jesus em suas parábolas. E se você aplicar da forma certa, você terá mais clareza, direção e capacidade de multiplicar tudo o que Deus te deu. Tudo começa com um fundamento simples: Deus não multiplica o que você deseja. Ele multiplica o que você administra. É por isso que, antes de entregar mais, Ele observa como você lida com o pouco. Jesus deixou isso claro em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Não é apenas uma frase bonita. É uma lei espiritual. É a porta de entrada para a multiplicação. A fórmula oculta começa com o primeiro elemento, em clareza. Deus nunca opera na confusão. Ele orienta passos, não desordem. Muitos oram pedindo prosperidade, mas nem sequer sabem para onde estão indo. José prosperou não porque teve sorte, mas porque tinha visão. Ele interpretou o sonho de Faraó e imediatamente criou um plano. Quando Deus lhe deu direção, ele organizou um método. Prosperar é impossível sem clareza do propósito. A bênção precisa de direção. O segundo elemento da fórmula é disciplina diária. Nenhuma transformação acontece de uma vez. A Bíblia é clara: a riqueza obtida de forma desonesta diminuirá, mas quem a junta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios 13:11. A multiplicação de Deus acontece de maneira progressiva, não instantânea. O problema é que muitos confundem fé com passividade. Acham que orar basta. Não basta. Fé sem ação é morta. A disciplina é a prova prática da fé. O terceiro elemento é gestão responsável. Deus não entrega abundância a quem desperdiça. José não apenas guardou 20% da colheita durante os anos de fartura. Ele organizou celeiros, pesou, registrou, cuidou. Nunca houve multiplicação sem gestão. E essa é uma das áreas em que mais vemos bloqueios espirituais hoje. Pessoas que pedem mais, mas não administram o que já têm. Não sabem para onde o dinheiro vai, misturam gastos essenciais com supérfluos, vivem sem orçamento, sem controle e sem estrutura. A Bíblia chama isso de insensatez. O quarto elemento da fórmula é excelência no trabalho. Salomão disse: Você já viu alguém habilidoso no que faz? Diante de reis estará. Provérbios 22:29. Excelência não é perfeição. É fazer o seu melhor, não o mínimo necessário. É entregar algo que represente Deus. A prosperidade bíblica nunca é separada do trabalho. Deus abençoa o esforço, a competência, a dedicação. Ele não recompensa preguiça, improviso ou mediocridade. O quinto elemento é generosidade estratégica. E aqui muitos se perdem. A Bíblia não ensina que prosperidade vem só de guardar, mas também de repartir. A alma generosa prosperará. Provérbios 11:25. Generosidade não é perda. É agricultura espiritual. Você planta no reino aquilo que Deus usa para abrir portas que nenhuma força humana conseguiria abrir. A multiplicação sempre envolve semeadura. Sempre. Se este conteúdo está te ajudando a enxergar com mais profundidade a sabedoria financeira da Bíblia, inscreva-se no canal Finanças Bíblicas e deixe um comentário dizendo qual desses princípios já transformou sua forma de pensar. Seu engajamento ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Mas a fórmula não termina aqui. Esses 5 elementos são apenas a base. Existe ainda a parte mais profunda da equação, a que realmente define se a multiplicação virá ou não. Não importa quanto você economiza, como você trabalha, quanto disciplina possui ou quantos planos faz, se faltar o último componente, todo o esforço se transforma em peso e frustração. Este é o ponto que diferencia quem próspera de quem vive tentando prosperar. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo bloco. O sexto elemento da fórmula oculta de Deus para multiplicar riquezas é controle emocional.
Sim, isso faz parte da prosperidade bíblica. A maior parte das perdas financeiras das pessoas não vem de falta de renda, mas de decisões precipitadas tomadas em momentos de ansiedade, medo, raiva ou impulsividade. A Bíblia diz em Provérbios 29:11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Deus não pode confiar grandes recursos a quem não consegue dominar suas próprias emoções. José poderia ter tomado decisões desesperadas durante a crise, mas manteve a calma e a confiança. A prosperidade exige estabilidade interior. Quem não controla suas emoções, não controla seu dinheiro. Quem é guiado por sentimentos será sempre escravo de circunstâncias. O sétimo elemento é seleção de ambiente e relacionamentos. A multiplicação nunca acontece no isolamento. Deus sempre destacou ambientes de crescimento e afastou ambientes de destruição. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Essa é uma lei espiritual ignorada por muitos. Você pode ter a melhor fé, o melhor talento, o melhor sonho, mas se estiver rodeado de pessoas que zombam, desmotivam, desperdiçam, vivem em escassez mental, você será puxado para baixo. Prosperidade é atmosférica. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Quando Abraão se separou de Ló, a multiplicação começou. Quando José foi colocado no ambiente certo, seus dons floresceram. Quem quer prosperar precisa cuidar de quem ouve, de quem segue, de quem se aconselha. O oitavo elemento é a obediência prática a Deus. Não basta conhecer princípios, é preciso implementá-los. A prosperidade bíblica não é apenas lógica, é espiritual. Quando Deus dá uma direção, Ele espera a resposta. Muitas pessoas estão estagnadas porque Deus já mandou ajustar algo, perdoar alguém, abandonar um hábito, reorganizar a vida, mas elas resistem. Obediência é ponte para a multiplicação. Deuteronômio 28 deixa isso extremamente claro, as bênçãos seguem aqueles que obedecem. Prosperidade não vem antes da obediência. Ela vem depois. E obediência é ação, não intenção. O nono elemento é persistência estratégica. A Bíblia compara a vida ao trabalho de um agricultor. Ele planta, rega, espera e colhe. Mas o tempo entre plantar e colher exige perseverança. Muita gente perde a multiplicação porque desiste no momento em que Deus está prestes a liberar o crescimento. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. A prosperidade bíblica não é mágica. Ela é uma construção consistente, progressiva, firme. Até que, de repente, os resultados começam a aparecer. Não porque foi fácil, mas porque houve constância. E assim chegamos ao 10º elemento, o que completa a fórmula e dá sentido a todos os outros, em colocar Deus em primeiro lugar. Esse é o ponto que move tudo. É o que transforma princípios em poder. É o que diferencia planejamento humano de prosperidade divina. Mateus 6:33 não é um versículo isolado. É um padrão espiritual: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas. Clareza, trabalho, diligência, gestão, disciplina, oportunidades, portas abertas, multiplicação, e tudo isso flui quando Deus é a prioridade, não um convidado. Prosperidade sem Deus vira orgulho. Prosperidade com Deus vira propósito. Colocar Deus em primeiro lugar é consultá-lo antes de tomar decisões, é pedir sabedoria antes de pedir dinheiro, é confiar que Ele abre portas que o esforço humano jamais conseguiria tocar. É acreditar que, mesmo quando você está fazendo a sua parte, é Ele quem sopra vida sobre o que você faz. E aqui está a verdade que muitos ignoram: Deus não está interessado apenas em aumentar o que você tem, Ele está interessado em transformar quem você é. Quando você muda seus hábitos, seu caráter, sua disciplina e sua obediência, a prosperidade se torna consequência. Não destino. Não milagre instantâneo. Mas fruto de um processo espiritual. Tudo o que você ouviu aqui não é teoria. São princípios testados, provados e repetidos ao longo de toda a Bíblia. Cada um deles carrega uma parte da fórmula. Mas quando todos se unem, clareza, disciplina, gestão, excelência, generosidade, controle emocional, bons relacionamentos, obediência, persistência e Deus em primeiro lugar, e algo sobrenatural acontece. Não importa onde você começou. Importa para onde você está indo. E Deus te chama para um caminho de abundância com propósito, não para uma vida de sobrevivência.
Se esse vídeo te mostrou algo que você precisa ajustar ou fortalecer, inscreva-se no canal Finanças Bíblicas e escreva nos comentários qual parte da fórmula mais te impactou hoje. Isso ajuda o YouTube a levar esse ensinamento a mais pessoas que precisam dessa direção. E lembre-se, em Deus não oculta prosperidade, Ele oculta princípios para que apenas os sábios os encontrem. Hoje você encontrou mais um. Agora, cabe a você aplicá-lo.